Olá, meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula para redação do Enem. Você que está nos acompanhando aqui no nosso canal, é um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez. E hoje eu, professora Carla Curso, se você ainda não me conhece, trouxe para você uma aula extremamente importante que você pediu e a gente atendeu o seu pedido. Nós vamos falar sobre a redação do Enem e nós vamos te dar o passo a passo para você escrever a sua redação. Gente, um espetáculo de aula. Mas antes disso, eu quero te convidar a ficar conosco nas nossas redes sociais, gente. Olha lá, o Instagram, @CarlaCurso. Você pode buscar pelo meu nome também, professora Carla Curso, no Facebook. Pode buscar muitas aulas como essa, são aulas complementares, aulas que vão te dar muito repertório sociocultural lá no nosso YouTube. É só entrar no Carla Curso, lá entra no YouTube, digitar Carla Curso, e você vai encontrar uma série de aulas que vão enriquecer muito o seu repertório sociocultural, tá? Mas agora, para facilitar a sua vida, eu vou te ajudar a escrever e estruturar a sua redação do Enem um passo a passo nessa aula de hoje. Tá? Então, o objetivo da redação é você dissertar. Tá? Dissertar é o que o Enem pede, porque ele pede uma redação dissertativa, argumentativa. E vamos supor que lá no dia da sua prova você tenha que dissertar sobre algum problema brasileiro, até porque as provas do Enem, na maioria das vezes, eles abordam temas relacionados a problemas que o Brasil possui. Então, hoje você vai entender sim, você vai ter que dissertar sobre um problema brasileiro e mostrar como resolver essa questão na proposta do tema lá na conclusão. Tá? E aí você deve estar pensando aí assim, tá, Carla, mas como que eu chego nisso? Eu não sei, eu nunca fiz a prova do Enem, eu tô perdida, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, assim, o caminho é sim. Só que você precisa responder uma listinha que eu vou mostrar para você agora, tá? Atenção aí na tela, ó. Você precisa, na introdução, apresentar um problema. Você precisa provar que esse problema existe, que é a nossa famosa tese. Você vai mostrar que é uma situação problemática, aí envolve a sua argumentação, e você vai resolver o problema, que é a sua proposta de intervenção. Então, o número 1 e o número 2, ou seja, essa introdução, que você vai contextualizar mais a tese, vai aparecer na introdução da redação. Depois, você vai fazer a argumentação, que é o desenvolvimento. E a proposta de intervenção você fará na conclusão. Bom, então agora você já sabe de uma coisa, que a estrutura da redação tem que ser dividida em 3 partes, tá? 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Mas, prof, o que eu preciso inserir na minha introdução? Então vamos lá, olha só. A introdução vai abordar basicamente 2 tópicos. Você vai contextualizar, então aqui você vai apresentar o tema, mostrar sobre o que nós vamos falar, sobre o que você vai falar e qual o problema que nós vamos abordar. Depois você vai mostrar a tese. A tese é qual é o seu ponto de vista sobre a situação. O que motiva essa situação? Como isso ocorre na sociedade? Isso é a tese. Então você vai perguntar para você: o que eu penso sobre isso? Digamos que a redação seja sobre desmatamento no Brasil. Você pergunta: o que eu penso sobre isso? E aí, a partir dali, vai desenvolver a sua tese. Tá bom? Bom, então agora que você já fez a introdução da sua redação, nós vamos desenvolver o texto. Tá? Nessa etapa, você vai apresentar os argumentos que vão sustentar a sua tese da introdução, aquela que você apresentou lá na introdução. Então, apresentando argumentos, fatos e dados não são argumentos, tá? Ah, é só apresentar argumento, Carla? É só apresentar dados, fato? Isso. Na verdade, os argumentos são as razões que comprovam que a nossa tese é verdadeira. E elas também são pontos de vista. É você que vai selecionar. Bom, os dados, os fatos, eles só vêm para comprovar o seu argumento. Tá? Então, cuidado, não pode encher o desenvolvimento de fatos, de dados, se você não desenvolver o argumento. Vai lá e joga lá, né, uma informação e não trabalha com ela. Isso é estéril dentro da prova do Enem. Bom, o parágrafo de desenvolvimento também deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Pois é.
o próprio parágrafo do desenvolvimento tem essa estrutura. Então, a redação tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, e cada parágrafo também tem essa mesma estrutura. E eu vou mostrar para você o que precisa ter dentro do seu parágrafo de desenvolvimento. Veja, redação é técnica. Redação não é chegar lá no dia da prova, sentar, olhar para o tema e falar, agora eu vou ver o que eu faço. Nunca antes de chegar no dia da sua prova ter treinado essa habilidade que é a escrita de uma redação no modelo Enem. Não é qualquer redação, é a redação da sua vida. É a redação que vai fazer você entrar no vestibular, vai entrar na faculdade. Então, isso é determinante para a sua aprovação. Então, não vai lá achando que na hora você resolve, usando lá aquela bagagem que você teve lá durante a escola de escrever uma redação sobre férias ou uma redação ou outra sem nenhuma orientação específica. Então, a redação é técnica e eu vou mostrar qual é essa técnica que você vai apresentar na estrutura do texto. Bom, então, a estrutura do parágrafo de desenvolvimento precisa ter, primeiro, no primeiro período é aquela, quando você começa a frase até o ponto final, tá? Então, você vai ver aqui que o parágrafo de desenvolvimento precisa ter 3 pontos finais, 3 períodos, tá? O primeiro período, você vai apresentar o tópico frasal, o argumento a ser defendido, a posição a defender no parágrafo. Depois, você vai fazer a comprovação do tópico frasal, que são os dados estatísticos, referências históricas, exemplos, tudo que puder comprovar o seu argumento. E na conclusão do seu parágrafo, aqui você vai amarrar a sua tese, que foi apresentada na introdução, comprovando que o problema deve ser resolvido. E por que você tem que colocar isso? Porque o Enem, você tem uma missão, que é, lá na conclusão, resolver o problema. Só que você não pode assim, tô andando aqui no parque, beleza. E daí, de repente, então aqui tem que resolver assim. Não. Já vai dando dicas que existe a possibilidade daquela situação mudar, tá? E muita atenção aqui, gente. É indicado que você escreva 2 parágrafos de desenvolvimento. Tem alguns professores que até falam, pode ser 3. Gente, mas mais do que 3, nem pensar. Mas, particularmente, eu, como a minha longa trajetória como professor em atualidades, posso te dizer com toda certeza que você vai conseguir desenvolver muito melhor a sua ideia se você fizer 2 parágrafos de desenvolvimento do que 3. Então, já começa a treinar desde já a escrita de 2 parágrafos. Tá? Até porque, como eu coloquei aqui, você precisa escrever todas as suas ideias em 30 linhas. 30 linhas. Então, se você escrever, imagina, introdução, desenvolvimento, conclusão, você já tem aí 3 coisas que você tem que seguir em 30 linhas. Se você colocar 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai ter 5 parágrafos. Vai ser muito grande. Vai ser difícil você desenvolver bem uma ideia em 30 linhas. E lembre-se de usar apenas um argumento por parágrafo, ou seja, um tópico frasal apenas por parágrafo. Então, agora que você entendeu isso, veja, até agora, nesse momento da aula, o que você já conseguiu provar? Você conseguiu provar que existe um problema e que ele afeta a sociedade brasileira, e a partir disso chegou a hora de mostrar como que ele será resolvido. E assim chega à conclusão. A conclusão deve apresentar uma proposta de intervenção. Essa é uma das grandes caras do Enem. E, desse modo, você precisa propor formas de resolver o problema que você abordou lá na sua. E vale lembrar que é muito importante detalhar a proposta de intervenção para ficar de forma mais clara, de forma bastante simples, para a leitura rápida que o corretor, como é que o corretor. Tá? Então, a estrutura da conclusão, ela é baseada na proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção precisa responder a essas perguntas aqui, tá? Quem é que vai resolver o problema? E a gente chama isso de agente. O que será feito, que a gente chama de ações, como essas medidas vão ser postas em práticas, é o meio, e como tudo isso vai impactar na solução do problema. É aqui que você amarra as informações que você colocou dentro do seu texto. Necessariamente você precisa responder a essas perguntas. Se você não responder essas perguntas, você não vai conseguir os famosos 200 pontos na conclusão, na proposta de intervenção do Enem. Tá? Ela sozinha vale 200 pontos. Sozinha vale. Você não escrever nada, nada com nada ao longo do tempo. É uma proposta de intervenção, alcança aí algumas pontuações, porque é uma competência avaliada. Tá? Então, é natural a gente pensar em medidas de conscientização, por exemplo, nessa etapa, né?
a educação, tem que levar a educação para todo mundo. Chega na proposta de intervenção, as pessoas falam, meu Deus, se os senadores, os deputados, o presidente da república não consegue resolver esse problema, ora a Deus, porque eu tenho que saber responder. Por que que eu tenho que resolver? Calma. A sua proposta de intervenção, ela tem que ser plausível, ela tem que ser executável. Mas também, gente, né? Precisa, não precisa ser algo super diferentaço, é só você, sei lá, propor, por exemplo, né, dá muito certo com os meus alunos do Método Mil quando eles pedem para que as leis já existentes sejam seguidas, reforçadas de alguma maneira. Então as redações deles ficam boas. Tá? Mas eu sempre oriento os alunos do método que a educação é importante, sim. Mudar o pensamento da sociedade também é importante, mas você tem que tomar cuidado para não ficar apenas nisso, para não ficar muito fraca a sua proposta de intervenção. Por quê? O Enem quer saber qual é a sua solução ao problema. E isso tudo pode ajudar no processo, só que a gente precisa adotar medidas práticas, né? Medidas concretas, coisas que você pode resolver facilmente, tragam os bons resultados para resolver o problema. Tá bom? Bom, gente, termino a nossa aula por aqui. Espero que você tenha anotado todo o nosso passo a passo e a partir de agora você comece a executar. Se você quiser se aprofundar ainda mais, professor, eu entendi, mas eu preciso de alguém que fique comigo, que leia as minhas redações, que veja se efetivamente eu estou cumprindo todas as competências do Enem, se eu estou escrevendo uma redação com cara de Enem, aí eu te convido a ficar comigo no Método Mil. Tá? Então acompanha a gente aqui, acompanha lá a Carla Cruz no Instagram, acompanha as nossas aulas no YouTube, tá? E também fica aí com a gente, vem aí esperar aí, eu espero, né, ter você como aluno do Método. Um grande beijo e até a próxima!